a nossa primeira aula ao vivo. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Eu, professora Fran, hoje vou contar com a ajuda do professor Fabiano e do nosso intérprete, Natan. E aí, Fabiano, tudo bem com você? Tudo bom, Fran? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo do Aula Paraná. Que bom que vocês estão acompanhando a nossa aula. Eu sou o professor Fabiano e você não está vendo errado. Eu dou aula para o 6º ano no ensino fundamental, Fran, mas ela me convidou e eu aceitei o seu convite e eu vim. Vamos então. E aí, gente, vocês estão animados para essa aula? Eu tô, você também tá, né, Fabiano? Com certeza. Tá aqui bem ansioso para começar. A aula de hoje tem um tema bem legal. Você gosta de falar de evolução, Fabiano? Eu gosto, Fran. E eu até acompanho também nas mídias, assisto suas aulas e acho que você já falou um pouquinho sobre esse assunto. Sim. Você passa o slide pra gente? Passo sim. Então, ó, aqui Teorias Evolutivas, parte 2. Por quê? Porque ontem a gente já comentou um pouco, quando a gente falou de Lamarckismo. Sabe um pouco do Lamarck? Bom, Lamarckismo tem a ver com evolução. As espécies, animais ou vegetais, como elas se modificam ao longo do tempo? Isso mesmo. Gente, vamos lembrar aqui que hoje vocês podem ajudar a gente na aula, não podem, Fabiano? Com certeza. Podem como? Pode mandar mensagens, dúvidas pra gente pelo aplicativo do Aula Paraná, por isso que eu vou estar com o celular em mãos aqui, olhando vocês e participando junto aqui. E onde mais, Fabiano? Você também pode participar pelo nosso canal do YouTube. Então, como a Fran falou, ela vai cuidar do aplicativo Aula Paraná. Se você não tem um aplicativo, corre lá, baixa no seu celular e você pode interagir com a Fran. E comigo, você vai interagir no canal do YouTube. Manda sua mensagem, manda seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e a gente vai ler ao vivo em tempo real com vocês. Participem, tá? Então vamos começar a aula? Com certeza, eu estou empolgado. Vamos começar lembrando um pouco do que Lamarck disse então. Então na aula de ontem, o que a gente comentou? O Lamarck tinha, na teoria da evolução dele, tinha duas leis. A lei do uso e desuso, Fabiano, que ele falava assim, que quanto mais você utiliza uma parte do seu corpo, mais ela se desenvolve. E se você deixa de usar, ela atrofia. E também tinha a lei da herança dos caracteres adquiridos, que diz que quando você adquire uma característica, você consegue passar isso para os seus filhos. Eu assisti a tua aula. Quando você falou essas características, essas falas do Lamarck, você deu alguns exemplos. Então, se tinha um casal que vai à academia, fica muito forte, muito musculoso, o bebezinho fica musculoso quando nasce? Não fica, né, gente? A gente viu, então, que tinha alguns furos. Mas aí, a gente pode dizer que Lamarck não é importante? Com certeza, ele teve uma grande importância. Apesar dele ter tido enganos, a gente não pode chamar de erros, né? Na época que ele viveu, né, Fran, lá no passado, não tinha tanta tecnologia, tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, esses equívocos, para não chamar de erro, foi culpa dele? Não foi, né, gente? Vamos lembrar que na época do Lamarck não tinha essas tecnologias, as biotecnologias que a gente estudou e outras que a gente nem estudou. Então, eles estudavam muito na observação. Então, Lamarck, apesar da teoria dele não ser mais aceita hoje, ele é um naturalista muito importante para os dias atuais também. Até porque o próprio Darwin, que é quem a gente vai falar hoje, também se baseou no Lamarck. Ele leu Lamarck, né, para pensar um pouco as teorias dele. Com certeza. Bem importante. Então vamos lá? Vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje, gente? Primeiro, a gente vai conhecer novas teorias evolutivas. A gente falou na aula passada, então, do Lamarckismo. Na aula de hoje, a gente vai falar do Darwinismo e da teoria sintética da evolução. Mas, para isso, Fabiano, vamos conhecer um pouco sobre Darwin? Quem foi ele? Vamos lá. Ah, não! Tem a interação, tem um momento de interagir com vocês. É essa hora, pessoal. Apareceu um quiz na tela, é o momento que você vai pegar o teu aplicativo Aula Paraná, você vai colocar o dedo, vai bater o dedo na tela na resposta correta. E você vai acertar, porque você tem certeza que você sabe essa resposta. Você lê pra gente, então? Leio sim. Então, o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Número 1. Segundo o Lamarckismo. Letra A. Os organismos são selecionados pelo meio onde vivem. Letra B. Os organismos são imutáveis ao longo das gerações. Ou alternativa C. Os organismos se adaptam ao meio onde vivem. Aí, gente, vocês já podem começar a responder, tá? Quem tá com o aplicativo vai aparecer lá para vocês as 3 opções. Você vai clicar ali onde você acha que é correto e vai vir o resultado pra gente. Olha que bacana. E aí, você acha que tá difícil? Eu acredito que não, porque tem a ver, né, Fran, com a aula que você deu anteriormente. Então, se você aí do outro lado prestou atenção, fez as anotações, você faz que nem eu, Fran, quando tá lá com o 6º ano, pega o caderno, anota o conceito mais importante, você faz isso com eles também? De vez em quando eu dou uma lembrada, mas, gente, vocês sabem, né, que vocês têm que fazer isso mesmo, né, de anotar o que vocês acham mais importante.
Ou pelo menos dá uma olhada nos slides, que vocês têm acesso também. Com certeza, com certeza. E aí, tá acabando o tempo, gente. A gente vai começar a ler de volta aqui junto, mas ó, tá acabando o tempo. Vamos lá. Então, uma boa dica que a gente pode dar para vocês, e isso vale para prova na escola, num concurso, no vestibular e até no Enem, que a gente vai falar hoje, né, Fran? Exatamente. Leitura fundamental do quê? Do enunciado. As alternativas, eles te dão dicas, sugestões do que é correto, aonde você deve seguir ou não. Exatamente. Então, acabou o tempo, vou esperar o resultado. Enquanto isso, a gente vai ler novamente para responder junto, ok? Então, acompanhem comigo na tela. Segundo o Lamarckismo. Então, Lamarckismo, Lamarck. Então, é esse conteúdo de biologia que você tem que ter em mente. Alternativa A. Os organismos são selecionados pelo meio onde vivem, Fran. Será que está correta? Gente, na aula de ontem a gente não falou nada de seleção, né? Lembra que a gente comentou que o organismo, ele meio que se altera de propósito? Ele tem vontade de mudar e muda? Então isso não é seleção, né? Então não pode ser essa, Fabiana. Alternativa B. Os organismos são imutáveis. Talvez essa palavra dê um pouco de dúvida na cabeça deles ao longo das gerações. Você pode me ajudar, Fran, a ajudar eles? O que é imutáveis? Vamos lá, gente. O que é imutável mesmo? Imutável é o que não se altera, né? Esse I na frente aqui está dizendo que não está se alterando. A evolução é justamente ao contrário. Diz que o organismo está se modificando, está se alterando. Imutabilidade era do fixismo, que é o contrário do evolucionismo, então também não pode ser. Então, só pode a alternativa C, que os organismos se adaptam ao meio aonde vivem. E a maioria acertou, gente. Parabéns, 77% de acerto. Muito bem. Então é isso que o Lamarck falava, né? Que o organismo ele se adapta, ele se altera de propósito para se adaptar ao meio. Né? Então, isso mesmo. Que legal. E agora eu fiquei com um pouco de inveja de você, Fran. Você olhou o aplicativo, viu o resultado e eu já estou recebendo algumas informações aqui do nosso YouTube. Olha que legal. Tem muitos colégios, Colégio Emílio de Menezes, Nerapongas, Vanes, do Colégio Estadual Palau Gomes aqui de Curitiba. Tem muita gente participando, interagindo, nos assistindo. E é essa a nossa intenção de hoje. O Alan disse que chutou para errar e acertou. Ó, Alan, é para fazer certo, fazendo favor. Né? Vamos lá, continuando a aula. Então, a gente vai dar uma introdução no quem foi Darwin, né? A importância de Darwin. Então, lá, olha só, ele nasceu, Fabiano, em 1809. Esse ano foi o mesmo ano que o Lamarck publicou o livro dele, que a gente falou na aula passada. Olha que interessante. Darwin, ele tinha já uma estrutura familiar bem para frente da época dele. O vô dele era naturalista também, então ele já tinha umas ideias bem diferentes para a época. E Darwin, para você ter ideia, desde criança ele já colecionava besouro. Então Legal. Ele já tinha no sangue ali algo de naturalista. Já tinha desbravador, pesquisador, curioso, né? Exatamente. Depois ele foi estudar para ser médico, aos 16 anos. Mas ele desistiu. Sabe por quê? Não, imagino. Olha, gente, ele começou a fazer as cirurgias e naquela época não tinha anestesia. Então ele ficou horrorizado, né, de fazer anestesia nas pessoas, fazer cirurgia sem anestesia. Desistiu. Tentou ser clérigo. Também não deu muito certo, não gostou. Até que lá em 1831 chamaram ele para uma viagem no Beagle. Naquela época, Fabiano, eles tinham que sempre ter um naturalista nos navios. Você sabe por quê? Bom, antes acho que de você ter feito essa pergunta, você sabe o que é um naturalista? Mas, Fabiano, eu nunca vi falar dessa profissão, Fran. Eu e a Fran somos naturalistas modernos. O biólogo de hoje em dia é o naturalista lá do passado. Exato. Né? Então ele foi um biólogo, vamos dizer assim, nos dias atuais. Agora, por que será, você aí do outro lado, por que será que precisava ter um biólogo, uma pessoa que conhece da natureza, dos animais, embarcado, viajando pelos continentes? O que será que ele ia coletar, estudar, reconhecer e identificar? Por que será, né, gente? Porque eles estavam em épocas de descoberta, nas grandes navegações. Então, eles iam para países, continentes que eles não conheciam, iam coletando tudo lá para estudar, sempre pensando um pouco no lucro também, né? O que eles iam poder aproveitar ou não de cada região. Imagino quantas frutas, folhas, né? Temperos, madeira, peles de animais. Muito provavelmente a bagagem do Darwin estava cheia. Provavelmente o navio veio até mais pesado, né? Depois aqui, ó, lá por 1832, ele passou pelo Brasil. Ele gostou do Brasil, você acha? Olha, naquela época tinha muitos animais, muitas plantas, então provavelmente a fauna e a flora exuberante chamou a atenção do Darwin. Porém, ele disse que não voltaria mais para o Brasil, porque ele saiu daqui assustado com a escravidão. Né? Lá em Inglaterra, o país que ele nasceu, já tinham abolido a escravidão. Então ele chegou aqui, ficou horrorizado e disse que não voltaria mais, apesar de ter gostado bastante do país. Mas ele acabou passando por aqui novamente, por eventos climáticos da época, né?
Depois ele foi ainda lá para Uruguai, Chile, Argentina, até que ele chegou em 1834 na Patagônia, onde ele descobriu os fósseis da preguiça gigante. Talvez esse foi um do estopim para a construção do material dos estudos dele, que ele achou esse fóssil e começou a comparar esses restos deste animal com outros atuais que ele conhecia. Exatamente, ele viu que tinha muita coisa em comum, apesar de ser um animal que não existe mais hoje, né? Então vamos lá, o que aconteceu depois? Depois, em 1835, ele chegou em Galápagos. Esse arquipélago de Galápagos era um arquipélago que tinha muitos animais interessantes, né? Um dos que ele estudou foi a tartaruga de Galápagos. Ele viu que em cada ilha tinha tartarugas muito parecidas, mas com diferenças. Por exemplo, na ilha que a vegetação era mais rasteira, as tartarugas elas tinham o pescoço mais curtinho. Na ilha onde a vegetação era mais alta, o pescoço era mais comprido, o casco mudava um pouco a coisa também. E ele já ficou intrigado, mas se elas são tão parecidas, como é que elas são diferentes? E justamente são parecidas e diferentes ao mesmo tempo? E a diferença ainda ajudava na alimentação. Então ele foi meio intrigado para casa, né? E começou a levar tudo isso anotado, levou inclusive animais mortos, né, para estudar depois. Não tinha foto, né, não registrar filme, imagens para fazer a comparação, então tinha que ser a espécie mesmo, por isso que ele coletou esses exemplares. Exatamente. Em 1836 ele voltou para a Inglaterra, a viagem dele era para durar 5 anos, 2 anos, desculpa, durou 5, né, atrasou um pouquinho. E lá ele continuou estudando pombos, com essa mesma intenção de ver por que eles eram um pouco diferentes, no que eles se pareciam. Casou em 1839 com a Emma, a prima dele. Mas antes, aqui, um ano antes, ele leu um artigo de Thomas Malthus, que era um matemático. Você sabe o que Thomas Malthus falou? Bom, eu não lembro, eu não estudei o Thomas Malthus, mas olhando o gráfico que você colocou, isso é legal dessa linha do tempo que você fez para ajudar os estudantes. Você colocou uma imagem PA, PG. No meu tempo, quando eu estudei há muito tempo lá atrás, PA e PG tinha a ver com matemática. Agora eu pergunto para você, coloca lá no chat, coloca no aplicativo Aula Paraná ou no YouTube. O que isso significa? Faz tempo que a gente estudou, né, Fran? PA e PG tem relação com a matemática. Progressão aritmética e progressão geométrica. Mas o que isso tem a ver? Vocês poderiam ajudar a gente? Mandem lá o que vocês acham para a gente ler aqui, tá? Mas aqui, vamos explicar no geral. Quando ele viu que a produção de alimentos estava crescendo em PA, essa curva em vermelho ali, nessa linha em vermelho, mas que a população crescia em PG. E a PG chega um tempo aqui que ultrapassa o crescimento em PA. Ou seja, ia chegar uma época que ia ter mais pessoas no planeta do que alimento. Quando Darwin leu isso, ele teve um clique. Será que é isso então que seleciona no meio o organismo que vai sobreviver e o que não vai sobreviver? A disponibilidade de recursos que ele tem, e ele começou a escrever um livro. Aqui ainda, 1858, a gente está falando de Wallace. Quem que é o Wallace? Você sabe dizer, Fabiano? O Wallace é um outro pesquisador, um outro naturalista, também estudava fenômenos da natureza, os animais, e sem querer, ele estava também indo na mesma vertente, estudando as mesmas coisas que o Darwin. Coincidência? Pois é. Foi uma coincidência. Eles passaram por locais muito parecidos, né? Inclusive ele também passou aqui pela América do Sul e começaram a estudar independentemente a mesma coisa. Quando o Darwin recebeu uma carta do Wallace contando o que ele estava estudando, ele ficou apavorado. Por quê, Fabiano? Você acredita que a carta que ele recebeu, Darwin recebeu essa carta do Wallace, falava muito parecido às ideias dele? Dele que se assustou. Meu Deus! Eu estou fazendo estudos, viajei, escrevi, visualizei um monte de coisa, Fran. E tem uma outra pessoa que está fazendo a mesma coisa do que eu. E o que ele pensou? Vou ter que publicar meu livro, porque eu já estou 20 anos estudando essa teoria. Se eu não publicar, o Wallace vai publicar primeiro. E ele publicou esse livro aqui que a gente chama A Origem das Espécies. Vocês já viram esse livro? Vocês já leram esse exemplar da Origem das Espécies? É um dos livros mais famosos que nós temos. E olha lá, se você já leu, que bom! Se você não leu, tenha curiosidade para fazer a leitura, porque a Fran, eu tenho certeza que já fez a leitura. Eu já li, eu ganhei de presente de aniversário esse aqui. Então é um livro muito legal de ler, conta várias coisas da viagem do Darwin, né? Como que ele foi pensando, os pensamentos, como é que ele foi escrevendo essa teoria dele, né? Eu tenho aqui um livro bem legal. Quem tiver chance de ler, leia, porque vale a pena, gente, tá? Então ele lançou o livro dele. Em 1882 ele morreu de doença de Chagas, que acredita-se que ele pegou aqui no Brasil, gente. Matamos o Darwin, né? Infelizmente. Infelizmente, mas ele é um dos cientistas mais importantes que a gente tem aqui para a biologia.
Mas eu vou falar uma coisa boa. Você falou uma parte triste da morte de Darwin, mas eu vou falar uma coisa boa. O Colégio Estadual Elias Abraão de Quatro Barras está nos acompanhando. Ai, que legal. Que bom, gente. Eu fico muito feliz de contar com a participação de vocês, hein? Vamos lá? Vamos. Então agora vamos falar do darwinismo, sobre a teoria do Darwin. Então a gente tem diferenças do darwinismo e lamarquismo. O que Darwin falava? Sobre seleção natural. Então ele acreditava que o meio, ele selecionava os indivíduos mais adaptados àquele meio naquele momento. Para ter seleção natural, está dizendo aqui que todo indivíduo ele tem potencial reprodutivo, mas que só vai conseguir reproduzir, passar suas características para frente, aquele indivíduo que sobreviver. E para sobreviver, ele tem que ter algo que se destaque em relação aos outros. Então a seleção natural, Fabiano, ele seleciona o organismo mais adaptado ao meio. Olha que bacana. Mas eu já ouvi falar, Fran, que uma frase assim, o mais forte sobrevive, o mais forte fica, e o mais fraco morre. Tem a ver com as ideias? Não é bem assim, Fabiano. O que acontece? Quem sobrevive é o mais adaptado ao meio naquele momento. E o mais adaptado não necessariamente vai ser o mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais bonito, né? É aquele que consegue se adaptar melhor às mudanças ambientais, por exemplo. Olha só, por exemplo, esse exemplo que a gente tem aqui. Você está vendo aqui um predador, uma ave de rapina, que está ali sobrevoando vários ratinhos de cores diferentes. Qual que ele vai ver de longe? Muito provavelmente aquele que é parecido com o solo, com o substrato. Você consegue reparar aí na tua tela, na tua televisão, no teu computador ou no teu smartphone? O substrato, o solo, é um cinza. Então os ratinhos que têm a coloração muito próxima vão aparecer despercebidos, né, Fran? Ou seja, aqueles que têm um contraste vão ser mais facilmente visualizados e viram uma presa. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Aquele rato que está camuflado, né, que se esconde melhor, é o que sobrevive e repassa essas características para frente. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter a maioria dos ratos da cor do substrato. Com certeza. Olha que bacana. Então, os mais aptos aqui permanecem, os menos aptos vão sendo eliminados dessa população. Olha que bacana. Você passa para a gente, Fabiano? Passo sim. Olha só o que está dizendo aqui, que a gente tem uma adaptação passiva nesse caso. Lembra que quando a gente falou do lamarquismo era uma adaptação ativa? Por quê? Porque eu quero que meu braço cresça. Ele consegue crescer. Aqui não. Aqui já existem indivíduos diferentes. Com certeza. O meio só seleciona aquilo lá. Olha que interessante, você fez esse comentário e está falando sobre os assuntos, as ideias de Darwin. A gente tem uma pergunta do Gustavo de Umuarama e acho que cabe nesse momento. Por que a ciência considera as ideias de Darwin no lugar das ideias de Lamarck? Você já mais ou menos respondeu, mas a gente pode dar um fechamento para ele entender melhor. A gente viu, quando a gente estava falando do Lamarck, que a teoria dele tinha alguns furos, né? Que a gente viu lá que não é bem assim. Se eu quero que meu pescoço cresça. Não vai crescer porque se eu ficar esticando. Não é assim que funciona. E as características que eu adquiro, eu não consigo passar para o meu filho, por exemplo, né? Então, tinha os furos. Na caso da teoria do Darwin, não foi achado nem furo. Até tinha algumas lacunas, né, que ele não conseguia explicar. Mas tudo que ele falou, realmente, a gente consegue utilizar até hoje. É por isso que a gente utiliza o Darwin, não o Lamarck. Vamos para o exercício do Enem? Então, vamos lá. Gente, olha que bacana. Vocês do terceiro ano, né, tem Enem logo, terceira série tem Enem logo. Então, a gente tem que se dedicar também. Olha só, trouxe para vocês um exercício do Enem falando sobre o tema de hoje. Vamos ler junto? Vamos lá. Darwin, em viagem à Ilha Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Vocês perceberam que nesse enunciado ele comenta tanto de Darwin quanto de Lamarck? Eles adoram fazer essa comparação. Por isso que você tem que saber a diferença entre os dois, né? Entender a diferença de cada teoria, porque boa parte dos exercícios de evolução estão comparando as duas teorias, né? Vamos continuar? O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, o que é denominada de letra A. Então, essa relação, essa interação entre o indivíduo e o ambiente, nós chamamos de mutação, Fran. Letra B, adaptação. Letra C, seleção natural. Letra D, recombinação gênica. Ou a letra E, variabilidade genética. Esse aqui não vai ter no aplicativo para vocês mandarem a resposta, mas mandem pra gente. Qual letra que você acha que é? A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Qual que é a resposta correta?
E Fabiana, você está em dúvida nessa aí ou tá fácil? Eu estou com um pouco de dúvida, eu estou até consultando aqui os colegas, os nossos alunos, quem está acompanhando para ver se me dá a resposta, mas tá meio difícil. Bom, Fran, se a gente está falando de Darwin e de Lamarck, eu posso ter alguma alternativa que fale sobre genética? Não pode. Por que não pode? Na época do Lamarck e do Darwin, não tinha sido descoberto nada de genética ainda. Então, tudo que aparecer falando de genética não pode pertencer nem ao Darwin nem ao Lamarck. Ótimo, já dá para excluir algumas alternativas. Exatamente. Então, qual que a gente pode excluir? Mutação e recombinação gênica. E variabilidade genética ali ainda, né? Porque ele não sabia nada disso, a gente ficou em dúvida entre duas, sabia? Adaptação e seleção natural, que é o que a maioria mandou aqui, ou B ou C. Ou B ou C, ótimo. Então, no meio do caminho. E aí, qual que vai ser? Se falou de ambiente e falou dos organismos, eu acho que tem a ver... Será que Lamarck falou de seleção natural? Lamarck não falou de seleção natural. Quem falou foi Darwin. Então, não pode ser o que eles têm em comum. Só sobrou adaptação. Então, o que os dois têm em comum nas teorias? Os dois falam de adaptação. Olha que bacana. Viu como não é difícil? É só ler com cuidado e interpretar? Com certeza. E aqui a gente está mostrando um exemplo de seleção natural. Olha só aqui esse camaleão, o que ele está predando? Os besouros que se destacam na folha. Aqueles que têm a cor mais parecida, ele demora mais para ver. Não quer dizer que ele não vai enxergar e que não vai comer, mas demora mais. Então ele acaba predando mais os besouros que se destacam. Isso é seleção natural. Tem um fator limitante aqui que é o predador. Então o predador vai limitar o crescimento dessa população. E ele vai predar mais aqueles que estão em destaque. Não é isso? Então, esse exemplo, essa animação que tu está trazendo, Fran, tem relação com aquela imagem dos ratinhos no substrato. Muito parecido. Também então, era um predador, o fator limitante. Perfeito. Olha que legal, a gente tem uma relação, tem a aluna chamada Giovanna Malucelli, perguntou: gostaria de saber qual a opinião de vocês na seguinte relação. A atuação da seleção natural, que é o tema que gira da nossa aula de hoje, com a pandemia do Covid. Olha só, gente, tem tudo a ver, né? A gente vive uma seleção natural. Então, o que o Covid acaba fazendo? Ele pode infectar, ele infecta várias pessoas. E aquelas que têm a imunidade por alguma razão, né, que não conseguem combater o vírus, acabam sendo eliminadas da população. Aqueles que têm uma imunidade um pouco mais forte, às vezes nem apresentam sintomas, né, que são os assintomáticos, ou o sintoma é mais brando e acabam conseguindo sobreviver à doença. Né? Então, seleção natural atuando na nossa população atualmente. Boa pergunta, adorei, parabéns. Vamos lá, mais um. Olha só, gente, esse outro exemplo aqui, a gente vai falar de girafa de volta porque é um exemplo que eles usam bastante nos livros didáticos, tá? Então, aqui a gente está vendo, quando a gente falou de Lamarck, o que ele dizia? Que a girafa ia esticando o pescoço, Fabiana, até conseguir alcançar as folhas mais altas. Aqui não, o Darwin falou, não é isso que acontece. A gente tem girafas de vários tamanhos aqui na população. Aquelas que têm o pescoço mais comprido vão conseguir se alimentar melhor e sobrevivem mais tempo. Se elas sobrevivem mais tempo, o que elas conseguem fazer? Bom, se elas sobrevivem, elas crescem, se desenvolvem e se reproduzem e deixam o quê? Descendentes. Então elas passam essas características que foram selecionadas pelo meio para os seus descendentes. Olha que bacana. E as que não conseguem comer, o que acontece? Passa aí para a gente ver. Se ela não consegue comer, infelizmente, ela morre. Então, olha só que bacana. Para Darwin, existe extinção. Lembra que Lamarck não acreditava em extinção? Que ele achava os ossos, os fósseis lá e achava que era essa parte deles, entre um e outro, estava esticando o pescoço, morreu aquele com o pescoço intermediário. Né? Mas não acreditava que tinha sido extinção. Só acreditava que era esse meio termo ali, que estava ainda se modificando. Aqui não. O Darwin acreditava em extinção. Olha que bacana, gente. Gente... E aí, tem gente perguntando aqui, vamos ver mais o que tem. Tem diferença para o YouTube e aplicativo? A única diferença é que para o aplicativo você consegue responder e interagir os quiz, que a gente ainda tem mais, tá? Mas você consegue mandar pergunta pelo YouTube normal, igual consegue. Com certeza. Eu tenho mais aqui. Você tem pergunta aí, Fran? Tenho aqui. Como se adaptar melhor ao ambiente? Boa pergunta da Amanda, de Marechal Rondão, Campo Mourão. Gente, a gente não pode como se adaptar melhor ao ambiente. A gente tem que se cuidar no caso do coronavírus, né? Para evitar pegar. Certeza. Mas isso da gente se adaptar não é a gente que escolhe. Eu sou diferente do Fabiano. E essas diferenças não sou eu que escolho, né, todas elas. Então, provavelmente, no caso do sistema imune, o do Fabiano funciona de um jeito, o meu um pouco diferente. Pode ser que para uma doença o meu sistema imune funcione melhor, o do Fabiano para outra. Então, a gente não tem como escolher, né, em alguns casos. E essa é a diversidade de seres que nós nos encontramos na natureza, né, Fran? Exatamente.
Outra perguntinha. Vamos lá, Fabiana. Bem legal, que faz uma relação com a anterior que a Giovana fez, do Victor Morato, Sarandi. Então, a teoria de Darwin consegue muito bem explicar a evolução do atual vírus. Exatamente. A gente ainda usa para isso, né? Outra aqui, ó, o Jussiel, do Colégio Estadual Elias Brandão, 4 barras. Podemos considerar que os seres que possuem uma prole numerosa possuem mais chances de sobrevivência e adaptação? E aí, Fabiano, o que você acha? Bom, eu acredito que sim. Imagina, você tem um determinado indivíduo, um determinado ser. Se ele se reproduz muito, ele tem muitos descendentes, muito provavelmente ele é saudável. Né? As doenças, ele se alimenta bem, então, muito provavelmente, ele está mais adaptado a este ambiente. Exatamente. Vamos para a última pergunta antes do intervalo? Com certeza. O Diogo mandou aqui, ó. Então, por exemplo, se algum ser humano tem uma mutação que ajuda na defesa contra o vírus ou outras doenças, passa essa mutação para os seus descendentes? Nem toda mutação é repassada para os descendentes, tá? A mutação, para ela conseguir ser repassada para os descendentes, ela tem que acontecer nas células reprodutivas. No caso, o espermatozoide e o óvulo, né? Se acontecer uma mutação numa célula da minha pele, por exemplo, isso não passa para os meus descendentes, tá? Então, a mutação tem que ocorrer em células reprodutivas, ok? Alguém perguntou para a Fran, né, a diferença entre o YouTube e o aplicativo Aula Paraná? Claro que são aplicativos, instrumentos diferentes. Ao acompanhar a aula, é a mesma coisa. Só que o legal do aplicativo Aula Paraná é que você consegue interagir com a gente. Então, nessa aula ao vivo e nas próximas que virão, você vai participar e interagir junto conosco na resposta do quiz, né, Fran? Isso mesmo, teve mais aluno que perguntou se vai ter mais aulas. Sim, vai sim, gente, tá? Então, a partir das próximas semanas, a gente vai ter mais aulas. Se você quer interagir, baixa o aplicativo, tá? Vamos lá, vamos continuar a aula? Vamos. Olha só, gente, que bacana. Vocês já viram esse desenho em algum lugar? Parece um rabisco? Eu já vi. Ah, eu também adoro esse desenho. O que ele significa? Bom, antes do que ele significa, não é só um rabisco de criança, tá, gente? Você que já leu o livro do Darwin deve ter visto esta imagem no livro. Então, é um rabisco, é um manuscrito do Darwin. E ele tem um conteúdo por trás, ele tem uma informação por trás. Você pode explicar para mim, Fran? Olha só que bacana. Esse número 1 aqui, ele está querendo dizer o que pra gente? Que a vida surgiu na Terra uma única vez. E que a partir dessa única vida que surgiu, ela foi se modificando ao longo do tempo, e deu origem a todos os outros seres vivos, que estão representados aqui como se fossem os galhos da nossa árvore, né? Então, olha que bacana, ele já pensou nisso lá na teoria de evolução dele, né? E a gente viu na aula de origem da vida, que falou sobre isso bastante também, né? Olha que bacana a árvore da vida do Darwin, né? Então, todos os seres viventes têm um ancestral comum. Vamos lá, continuando. Olha só que bonito esse GIF aqui também mostrando, no caso, representando aqui, a vida surgiu uma vez na Terra e foi se ramificando ao longo do tempo. Posso fazer um comparativo, Fran, dessa animação legal que você colocou? Então, já que nós temos um ancestral em comum, essa imagem ela lembra muito uma árvore, uma planta com uma raiz. Então, o nosso ancestral em comum seria a raiz e os seus descendentes, os galhos, os braços. Exatamente. Vamos para um quiz agora, então, para vocês interagirem. Vamos lá interagindo? A teoria evolucionista, atualmente conhecida como darwinismo, foi proposta por quem? Letra A, Charles Darwin. Letra B, Charles Darwin e Thomas Malthus. Ou alternativa C, Charles Darwin e Alfred Wallace. Vamos lá, gente, que o tempo é curtinho. Vão respondendo pra gente. Enquanto isso, eu vou responder aqui a pergunta. Deixa eu achar aqui quem é que tinha perguntado, uma pergunta bem bonitinha. Perguntou assim, eu já vejo aqui o nome de quem foi. O simples fato de alterar quer dizer que evoluiu? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque a evolução ela ocorre ao longo de muito tempo, né? Então, tem que ser várias gerações de indivíduos. O simples fato de eu ter alguma coisa diferente não quer dizer que eu sou mais evoluída, por exemplo, que o Fabiano, que não tenha coisa diferente que eu tenho, né? Então, isso leva gerações para acontecer a evolução. Eu não sei se o teu celular tá bombando quanto o meu, Fran, mas tá cheio de perguntas, gente, comentários. Estamos adorando. Tem um que eu achei muito legal nesse meio tempo para responder. A Graciana Dias Ribeiro Alves, não disse de onde ela é, nem do colégio, mas ela pergunta assim: qual é a probabilidade de cair as teorias evolutivas no Enem? Que bacana essa pergunta. Olha só, gente. Genética e evolução. Esses dois conteúdos juntos são o terceiro no ranking do Enem, quando a gente fala de biologia. Então, tem muita chance de cair no Enem e nos vestibulares, né? É um assunto bem cobrado. Já temos as respostas? Já deu aqui o tempo, vamos esperar o resultado. Enquanto isso, só mais uma pergunta. Perguntaram aqui assim também. Então, quer dizer que para a evolução, daqui a um tempo, vai ter espécies que são viventes hoje que não vão existir mais, vão ser extintas?
Exatamente, né? Porque vão se alterando e algumas vão sendo selecionadas para continuar, outras vão sendo eliminadas da população. E aí, vamos ver o resultado. E, Fabiana, esse aqui foi pegadinha, a maioria errou. Mas eu sabia, você fez de propósito, Fran. Exatamente. Se tá falando de darwinismo, só pode ser Charles Darwin. Mas não é bem assim. Não é. E eles responderam letra A? A maioria, 75%, respondeu letra A. Tá errado, gente. Por que tá errado, Fabiana? Lembra que a gente falou que, embora Darwin fez seus estudos, as suas observações e escreveu o livro, mas tinha uma outra pessoa que também estava estudando, indo no mesmo caminho. Era quem? O Wallace, né? Então, Alfred Wallace e Charles Darwin são os criadores da teoria do darwinismo, que levou só o nome do Darwin, né? Infelizmente. Mas olha só o que a gente fez, uma reportagem aqui para a gente ler e homenagear o Wallace. Perfeito, uma homenagem. Então, quem foi Alfred Wallace? Um dos pais da seleção natural. Se Charles Darwin ficou mundialmente conhecido como o pai da evolução, o mesmo não pode ser dito do britânico Alfred Russel Wallace, naturalista que viveu entre 1823 e 1903. E como a gente viu, ele não foi só importante para criar a teoria, para incentivar o Darwin e publicar o livro também, né? Então, olha só o que a gente fez aqui para homenagear. Muito obrigado, Wallace. Você também é muito importante para a gente. Palmas para o Wallace. Então, lembrem, gente, tá? Darwinismo é o Darwin o mais conhecido, mas quando fala de Wallace, ele também é um dos criadores da teoria, ok? Ele que incentivou, como você falou, né? Se ele talvez não tivesse mandado aquela carta, será que Darwin tinha escrito o livro? Pois é, talvez não tivesse, né? E tem aí umas teorias que dizem que o Wallace roubou a teoria do Darwin, mas não é nada disso, gente. Eles estudaram de forma independente, tá? Continuando aqui, mais uma questão do Enem, Fabiana. Já que perguntaram do Enem se cai, outra questão do Enem relacionada ao assunto da evolução. Número 2. Os ratos peromíscos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Então percebam como esse enunciado do Enem ele é um pouco mais longo do que a gente viu anteriormente. E é isso que você tem que fazer, a interpretação. O que você consegue tirar de informações relevantes desse enunciado? A coloração dos ratos e a coloração do substrato, né, do solo. Aqui a gente não consegue rabiscar a tela para vocês, mas no Enem, gente, a prova é de vocês. Rabisquem, anotem tudo que vocês sentirem necessidade, tá? Aqui a gente não pode grifar, mas se fosse a gente já grifaria ali a cor do solo e a cor do ratinho. Vamos adiante que a pergunta não acabou. Essa pergunta também tem uma imagem, então olha a importância da leitura de imagens. Gráficos, tabelas, mapas, traz informações relevantes para que você acerte a questão. Na figura, encontram-se representadas 7 espécies, diferentes populações do Polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra do solo, que está aqui no mapa, e pela sua posição geográfica. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores da pelagem e do substrato é... Então, o que ele quer nessa alternativa? A relação entre a coloração dos ratos e do substrato, o local onde ele vive. Alternativa A. A alimentação, pois os pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Alternativa B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Alternativa C. A seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Letra D. A mutação genética, que em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem a maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. Ou alternativa E. A herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Questão longa, né, gente? Enem às vezes tem umas questões assim. Então mandem pra gente aqui. Qual letra que você acha que é? A, B, C, D?
Oi. Enquanto isso, eu vou responder aqui a Lorena. Porque tem algumas espécies que, quando passam por um processo evolutivo, geralmente tem uma parte do corpo que continua com ela, mas não tem uma função. Espero que não tenha sido confusa. Entendi, Lorena. Tá bem bonitinho. A gente vai ter uma aula específica sobre isso quando a gente estiver falando de evidências evolutivas. Mas só para adiantar um pouco o assunto, a evolução é algo que é lento, ela ocorre ao longo de várias gerações. Por isso que simplesmente a evolução não acontece assim, perdi parte do corpo e ela sumiu totalmente. Ela vai aos poucos ocorrendo. Então, levar vários anos, né? Então, ela demora, né? Tem alguma pergunta aí, o meu celular aqui já está bombando de resposta, mas não tem bem uma pergunta. Tem um parabéns. O Wallace ganhou parabéns. O Wallace ganhou? Ganhou, mas você também ganhou e eu também ganhei. Ah, que bom. Parabéns pela aula, muito legal. Professor Adilson, do Colégio Estadual Hildegard Sandal, aqui de Curitiba. Que legal. Obrigado aos colegas que estão participando não também, é né, gente? só aluno que está nos assistindo, tem professor de biologia do outro lado. Bacana. Então, vamos lá. Ficou aqui entre C e D. O meu tá C e D também. Então, vamos responder e tirar essa dúvida? Vamos. Então, aqui, ó, letra E. Herança dos caracteres adquiridos. A gente viu que isso quem falava era quem? Lamarck. A gente viu que a teoria dele não é mais aceita hoje. Então, já vamos eliminar. Letra D, que vocês ficarem em dúvida. Mutação genética, que em certos ambientes, como o do solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significado. Gente, a mutação vai ocorrer só no solo mais escuro? Não. A mutação está ocorrendo em qualquer tipo de solo, né? Então também não pode ser esse. Vamos lá para as próximas. Vamos voltar às alternativas. A alimentação, Fabiano, que muda aqui? Não, né? Não, pode até ser que um ou outro animal altere a cor do... Mas não toda a população. Exatamente. Fluxo gênico entre diferentes populações? Também não. Então, qual que é a certa? Alternativa C. Seleção natural, né? Então, a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada dos indivíduos com características distintas. Esse exercício não parece muito o exemplo do ratinho? Parece mesmo. Parece Até mesmo. a imagem lembra o que você colocou de animação. Então, olha como é importante quando o teu professor em sala ou aqui no Aula Paraná, um professor coloca imagens para ilustrar. Às vezes, como diz o ditado, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é fundamental na interpretação do exercício, né, Fran? Exatamente. Vamos dar sequência. Uma pergunta que eu achei que vocês iam mandar e não mandaram, ou pelo menos eu não vi, tá? Então vamos lá. Se o homem evoluiu do macaco, Fabiano, por que ainda existe macaco? Eu acho, na minha humilde opinião, que o homem não veio do macaco. Exatamente. Isso é um erro na interpretação da teoria do darwinismo, né? O Darwin mesmo, na própria época dele, virou caricatura, ó, né? O rosto dele no corpo de macaco. Mas ele nunca disse que o homem evoluiu do macaco. O que ele dizia, Fabiano? Passa aí pra gente. Que, na verdade, o homem, a espécie humana, ela tem um parente, um ancestral comum com o macaco. Então, é como se a gente fosse primo do macaco. Verdade. Né? Então tem relação com aquela imagem, aquela animação que parecia uma árvore que a raiz ia brotando os galhos? Exatamente, né? Então a gente está em galhos diferentes. O que a gente tem é como se fosse um avô comum, um ancestral comum, que não era nem homem nem macaco. Nem macaco. Né? Então é isso mesmo. Continuando lá. Mais um quiz? Mais um quiz. Para eles participarem. Antes da leitura do quiz, tá cheio de parabéns. Eu falei o primeiro parabéns, agora vai chover. E daí você vai fazer a leiturinha de mais perguntinha, Fran. Pode deixar. Olha lá. Parabéns, Fabiano e Fran, a aula está muito legal. Professora Josi de Maringá. Tem mais professores agradecendo, achando interessante essa nossa iniciativa. Então, só mais uma pergunta aqui, o Bruno. Quando uma espécie passa por uma mutação, tem algo, posso dizer que ele evoluiu? Bruno, você está adiantado no conteúdo, a gente já vai falar sobre isso, tá? E a Josiele, darwinismo, tem alguma coisa a ver com caracteres adquiridos? Isso é lamarquismo, tá bom? Quiz número 3. Qual a origem das variações nas populações? Alternativa A, mutação e recombinação gênica. Letra B, seleção natural e uso e desuso. Ou alternativa C, mutação e reprodução assexuada. Então, mandem pra gente as respostas aí, que já vai acabar o tempo. E já tinha gente adiantada nessa resposta aqui, né? O Bruno já estava com meio caminho andado, eu acho. E é isso mesmo, gente. Que bom que vocês estão entendendo, que bom que vocês estão gostando da aula. Mandem mais, a gente não consegue ler de todo mundo. Que bom que vocês estão participando. Tem uma relação aqui, Fran. A Keren Cristina Lopes perguntou. A abiogênese, você já trabalhou com eles a abiogênese? Já. Então tem uma relação com o assunto, ó. Faz parte ou não da abordagem da teoria evolutiva? Tem relação? Não, gente, porque lembra que a abiogênese, esse A na frente da palavra quer dizer não, então está dizendo que a vida surge de coisas que não são vivas, e a gente viu que isso não existe. Agora, a biogênese, aí sim, né? A origem da vida, a gente está falando de evolução, que a vida surgiu uma vez, lá atrás, que a gente teve uma aula falando disso,
e está evoluindo até hoje, não parou de evoluir, né? Não pode esquecer. Acabou o tempo lá, vamos esperar o resultado, vamos ver se vocês conseguiram acertar ou não. Mas aí, Fabiano, qual que será que é a origem das variações? Origem, uma população vai variar. Então, o que depende, o que faz com que ela tenha essa variação? Bom, tem relações com Darwin. Será que questões relacionadas à genética responderia essa questão, Fran? Nesse caso, gente, quando a gente está falando de a origem das variações, o Darwin ele não sabia explicar isso. Ele sabia que dentro de uma população, por exemplo, olhem vocês aí na casa de vocês. Se olhar, todo mundo tem uma pequena diferença um do outro. Né? Mas ele não sabia explicar o porquê que os organismos eram diferentes em uma população. Então, esse era a falha ali, vamos dizer, o buraco que ficou na teoria do Darwin, né? Mas, realmente, o Bruno já tinha adiantado para a gente lá, ó, mutação e recombinação gênica, e a maioria acertou. Parabéns, tá? Então, a origem dessas variações, o Darwin não sabia explicar, mas a origem é essa, mutação e recombinação gênica. Você passa para mim, Fabiano, fazendo favor? Então, quando a gente já teve uma aula falando de mutação, lembra que a gente falou que mutação pode ser num pedacinho do DNA, ou pode ser num cromossomo inteiro, inclusive? Então, isso é mutação. E a mutação ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser neutra, as ruins vão sendo eliminadas, as boas vão sendo selecionadas pelo ambiente. Ou pode ser também a recombinação gênica, que é o crossing over, que a gente já falou também, que é essa troca de pedacinhos de cromossomos durante a divisão celular da meiose. Então, olha que legal, tem conteúdos que você está trabalhando e você está vendo que tem relação com outros conteúdos já trabalhados. Exatamente. Mais um quiz? Vamos lá. Momento de interação. Qual das opções abaixo não representa o darwinismo? Letra A. As espécies se modificam ao longo do tempo. Alternativa B, mutação e recombinação gênica. Ou letra C, o meio seleciona os organismos mais aptos. E aí, gente, manda pra gente, vamos ver se vocês entenderam. Enquanto isso, tá perguntando aqui, tem alguma coisa aí já, Fabiano? Tem, mas quer? Fique à vontade. Perguntaram então aqui de volta, então o lamarquismo foi descartado só quando surgiu o darwinismo? Não, porque eles já tinham percebido aqueles furos que a gente falou na aula passada, né? Então, as próprias pessoas lá antes da teoria do Darwin já tinham visto que o Lamarck não estava muito certo. Então, já foi descartada antes, tá? Não foi por causa do Darwin, não. Eu tinha uma pergunta muito parecida do José Renan e você já respondeu com essa questão. Olha só, vocês estão pensando parecido. Verdade. Então, vamos lá. Tá acabando o tempo, gente. Vamos lá. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tiago perguntou, mas só porque foi selecionado pelo meio não significa que uma espécie evolui? Não significa, né? O fato, ao longo do tempo, vai ajudando na evolução. Mas se a gente pensar só numa geração ou em poucas gerações, isso não significa evolução. Tá? Evolução a gente tem que pensar a longo prazo. Tá bem? Terminou já, vamos esperar o resultado aqui, vamos ver se vocês acertaram. Então, não tem relação com o darwinismo, então não tem relação com as ideias de Darwin. Qual alternativa será que tem relação? B, pode ser a B, Fran? Qual? A letra B, pode ser? Não pode, né, gente? Por quê? Por que não pode? Porque Darwin não sabia nada de genética ainda. Essa aqui ficou bem dividida, o pessoal ficou... mas a maioria acertou, tá? Que bom. Então, realmente, gente, então tem que lembrar, Darwin não entendia nada de genética, porque não tinha sido descoberto ainda, tá? Mas aí tem que vir uma nova teoria falando de genética, Com você não certeza. acha? Que é a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ou ainda a teoria moderna da evolução. Por quê, gente? Porque agora pega a ideia da genética do Darwin, representada nesse desenho, pega as ideias lá do Mendel da genética e junta. Olha que bacana. Agora a gente consegue explicar por que da seleção natural. Por que existe variabilidade para ocorrer a seleção natural? Que legal. Pegamos as ideias da genética que vieram depois e para explicar não falhas do Darwin, mas coisas que ele não poderia responder porque ele não tinha o conhecimento na época. Exatamente. Então, quando a gente fala dessa teoria, do neodarwinismo, teoria sintética da evolução, você não pode achar que Darwin foi descartado, Wallace foi descartado. Não, eles só complementaram essa teoria, né, com ideias da genética e outros estudos mais modernos da biologia. Com certeza. Olha que bacana. Vamos para o nosso último quiz, então? Vamos lá. Momento de interação novamente. Quem foram os autores, então, da teoria sintética da evolução? Letra A. Charles Darwin, Alfred Wallace e Mendel. Charles Darwin, Lamarck e Mendel. Ou alternativa C, vários autores. E agora? Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês vão acertar. Pensem com carinho, porque pode ser pegadinha aí de volta também, né? Então, vamos lá. Gente, enquanto passa aí, já vamos... Muita gente mandando pergunta. Que bacana. Tô adorando responder isso aí. E agradecimentos, né, Fran? E agradecimentos. A professora Lucimara de Serranópolis, aula muito boa, e a participação dos alunos também, que tá chovendo de pergunta, gente. Isso mesmo. Isso é o legal da interação. Você sabe o que é spoiler, Fran?
Sei. Você gosta de séries? Gosto. Então eu vou contar um spoiler para vocês. Vem cá pertinho. Essa é a primeira aula ao vivo que a gente tem no nosso Aula Paraná. Semana que vem vai ter de novo. Não vai ser comigo, não vai ser com a Fran. Mas eu quero mais. Eu também quero em ciências para os meus alunos. Mas vai ter uma outra disciplina do ensino médio. Então, se preparem que vem coisa boa por aí. Exatamente. Vou mandar um abraço aqui pro Gustavo, que está mandando um abraço para nós dois, o Gustavo lá em ação. Aí, gente, eu queria abraçar todos vocês, né? Vamos lá para a resposta Vamos, correta? um abraço para a nossa equipe que está fazendo essa transmissão, todo mundo que está atrás das câmeras e a gente vai para a correção. Bom, teoria sintética da evolução. Partiu do Darwin. Partiu do Darwin. Então, ele participou? Sim, claro. Então, pode ser A e B. Pode. Mas quem mais? O Wallace, será que participou? Com certeza. E o Mendel? Também. Mas só os três? Não, porque tem coisas hoje que estão sendo descobertas que estão contribuindo. Então, vários autores, gente. Por isso que essa teoria não leva um nome específico, apesar de a gente chamar de neodarwinismo, né? Um darwinismo novo. Mas são vários autores, porque até hoje, todo dia está sendo descoberta alguma coisa nova que vai sendo acrescentado nessa teoria. Tá? Então, não tem um autor só, ou dois, ou três, são vários. Por isso que a gente não coloca o nome deles aqui, porque não tem como, né? Olha que bacana. Gente, olha quanta coisa a gente viu na aula de hoje. Quanta interação, quanta pergunta legal. Será que dá tempo da gente ver mais algum? Eu acho que bem rapidinho, porque o nosso tempo está rapidinho. acabando. Infelizmente, estava tão bom. Ai, nem fale. Olha, Tiago pedindo para dar abraço para Arapongas. Tem questões relacionadas, né, a explicação de Darwin e Lamarck em se tratando de apêndice, né, de questões relacionadas ao corpo humano. Gente, a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, as evidências evolutivas. Mas que bom que vocês já estão antenados nesse assunto aí, que vocês já estão pesquisando, porque a hora que chegar essa aula, vocês vão poder participar aí de casa bastante também, né? Não vai ser uma aula ao vivo, ou não sei também, não sei, né? Pode vamos ser. pedir. Mas, peçam, gente. Mas vocês já estão antenados no assunto. Quero agradecer aqui, ó, a Júlia que mandou. A Júlia perguntou alguma coisa assim, foi as teorias do darwinismo utilizadas pelo Hitler durante a Segunda Guerra? Isso é um tema polêmico, mas realmente, gente, tem uma parte que é chamada de darwinismo social. Mas isso, eles usaram o nome do Darwin, o Darwin nunca falou sobre isso. Então, eles usaram a teoria do Darwin para justificar algumas ideias nazistas, sim. O William, de Mariluz, ele perguntou, né, quais são as principais diferenças entre as teorias de Darwin e Lamarck. Já foi explicado, né, Fran? Dá para assistir a aula anterior a essa, complementa. Tem muitos abraços, muitos beijos e eu acho que a gente já vai indo para o nosso fechamento. O que a gente viu então hoje, Fran? A gente estudou as outras teorias que estavam faltando da evolução. Qual delas? Aprendemos aqui o darwinismo, seleção natural, gente. A hora que falar nisso, já tem que pensar no Darwin. Não pode esquecer disso. E a gente falou também sobre o neodarwinismo, que juntou Darwin e genética. Então, gente, lembrem de comparar as três teorias, de saber a diferença entre cada uma delas, entre o Lamarck, entre o Darwin e o neodarwinismo. Isso é muito importante, porque a maioria das questões que cobram as teorias cobram essas comparações, tá? Com certeza. E aí, Fabiano, vamos se despedir então? Vamos se despedir porque quando aparece essa tela, significa que a nossa aula, infelizmente, acabou. E tá bombando o meu celular, acho que vai até acabar a bateria. E passa rápido, né? Tá com saudade dos alunos, gente. É verdade. Dessa interação. Que gostoso que foi essa aula de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Fabiano, pela excelente companhia, excelente aula. Obrigado ao Natan, toda a equipe que está participando aqui. Todos ajudaram muito. Adoro vocês. Obrigado, Fran, pelo convite. Eu saí do ensino fundamental e vim dar um pezinho aqui no ensino médio. E quando eu fizer minha aula ao vivo, eu te convido aqui ao vivo, você vai participar comigo. Vou participar. Obrigado, Natan, por ter participado conosco, toda a nossa equipe, nessa experiência nova do aula ao vivo. E a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau.